Fala pessoal, boa tarde, Walter Pensador TK e mais uma fake news, desta vez do esquerdista UOL, pra gente dar umas risadas do como esses caras conseguem ser imbecis e como a gente fala hippie jornalismo, que é rest in peace, né, aquela expressão pra pessoa que infelizmente nos deixa, morre, né, mas hippie jornalismo, para o nível das notícias que esses caras falem. Veja só o título, bem-vindo ao Telegram, frases revelam o Moro, Tico e Teco da informática. Repare como a manchete é jocosa. Você já percebe que os caras. Olha só, vamos rir. O Moro é um tico-teco da informática. O Moro é um leigo. O Moro se diz um leigo. Cara, e daí? Você já achou que isso tem alguma relevância? Não tem. Mas olha, aí eles recheiam, pra não dizer que é só isso, aí eles botam lá, não, as mensagens flagrantes, as mensagens horríveis, eles destacam logo os grandes destaques de coisas horríveis. Eu já li a reportagem, vocês vão ver como não tem nexo esses vazamentos, como eles fazem do Sérgio Moro. Já falei várias vezes no meu canal, você vê repetidamente esses caras insistindo nesse discurso, mas vocês não enganam mais a gente. Mas vamos lá, olha aqui. Além de informações importantes sobre o andamento da Lava Jato, as conversas reveladas pelo site Intercept Brasil, desde o dia 9 de junho, mostram que o ex-juiz, o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o coordenador do Dallagnol, também falavam sobre amenidades, como quando o procurador deu boas-vindas ao juiz no momento que ele aderiu ao Telegram. Ou seja, meu Deus, ele usava a mensagem dele para falar de amenidades, de coisas normais. Que novidade! Se ele dissesse para você, cara, você usa seu Instagram, suas redes sociais, seu WhatsApp, seu Zap para falar de coisas de trabalho e também de falar coisas do seu dia a dia, de descontrações. Descobriu o Brasil. E os caras fazem uma reportagem só para falar uma bosta dessas. Aí você me pergunta, Walter, por quê? Pra que eles faziam isso? Pra para fazer um tom jocoso, para dizer que o cara é um palhaço, para dizer que o cara é um idiota, para dizer que o cara tá, sei lá, brincando em serviço. Quando a mídia social pessoal dele, ele usa para trabalho também, mas é a mídia pessoal, gente. Então vejam o nível desses caras. Aí até é contato com o Faustão e Dicas de Informática. A série de reportagens aponta que Moro orientou as investigações, dá nenhum problema nisso, porque está na investigação, o cara é juiz e investigador também, porque ele tem que apurar as provas, ele tem que fazer toda a sentença e para isso ele tem que investigar se as coisas procedem. Aí sugeriu mudança de dados de operações, mostrou-se contrário à delação de dado Cunha, ex-presidente da Câmara. Ué, o cara não pode ter opinião. O cara não pode ter opinião. Os caras têm que ir lá na força-tarefa lidar com várias decisões que são decisões discricionárias, decisões que nem todas envolvem aquela decisão que você obrigatoriamente tem que seguir à risca isso aqui, porque existe a discricionariedade no serviço público. O próprio juiz tem algum critério subjetivo, contanto que ele seja justo, gente. Então isso aqui não faz sentido. Aí vamos lá. Aí diz claro a mensagem padrão, força-tarefa da Lava Jato, também afirmou não reconhecer o conteúdo e veracidade das mensagens, e o ministro nega ilicitudes. E vocês vão ver que ilicitudes, entre aspas, o UOL diz que tem, né? Aí vamos lá. Aí o UOL selecionou frases que colocaram em xeque. Olha só o que eles falam. Colocaram em xeque condutas do ex-juiz e da força-tarefa da Lava Jato e também as curiosas. Veja a seguir. Veja o que o UOL. Quais são as provas da UOL que coloca em xeque as condutas do ex-juiz. Vejam, primeiro. Bem-vindo ao Telegram. Delta Dallagnol saudando a primeira comunicação por meio do aplicativo com Sérgio Moro em 9 de julho de 2015. E pelo amor de Deus, o cara tá dando boas-vindas. Qual é o problema disso? Vocês repararam como esses caras estão com uma excessiva dose de pelo em ovo? Cara, isso é bárbaro. Aí que até agora tem um medo da ligação entre Petrobras e enriquecimento. E depois que me falaram, eu tô com receio da história do apartamento. Delta Dallagnol em mensagem enviada aos demais procuradores mostrando que havia dúvidas sobre a solidez das provas. Não é dúvida de solidez das provas. O que ele falou, tem um receio da ligação entre Petrobras e enriquecimento, e depois me falaram, tô receio da história do apartamento. Receios que ele tem, cara. O cara acha que o juiz, o investigador, os caras são seres abismais, angelicais, eles não têm dúvida de nada, eles não fazem nada, eles fazem tudo com absoluta certeza, eles não podem ter receios. Meu Deus, isso é uma coisa humana, eles estão conversando entre si, eles estão chegando a desfechos, para isso eles precisam tirar dúvidas. Isso não tem nada a ver com ilicitude, gente. Veja como os caras torcem a notícia, como torcem as afirmações. Isso estou supondo que todas as afirmativas são verdadeiras, porque a gente não sabe nem se isso tudo é verdade. Não se esqueçam, até hoje o seu
o seu Greenwald não provou nenhuma. Enquanto que o Pavão hoje, vou fazer outro vídeo sobre isso, mostrou print screens. Ele clonou o telefone do seu, parece que do seu Glenn Greenwald ou foi do David Miranda, não sei. Foi bem interessante fazer outro vídeo sobre isso depois. Mas vamos continuar aqui as palhaçadas. Sei lá, mas uma coletiva antes do segundo turno pode eleger o Haddad. A procuradora Laura Tesler, após a decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, permitindo que o ex-presidente Lula, preso em Curitiba, concedesse entrevista. O ministro Fux suspendeu a decisão no mesmo dia. Aí você me pergunta, Walter, então ele está impedindo que sei lá, Haddad seja eleito? Não, é o contrário. O Haddad está usando Lula como ferramenta eleitoral. Lula é um ex-presidente condenado, preso, ele não tem que dar entrevista a ninguém, principalmente uma entrevista com cunho eleitoreiro. O Haddad, vocês lembram o que aconteceu? O Haddad ficava, Haddad é Lula. Haddad usando a foto do Lula, ele foi proibido pelo TSE porque isso é ilegal, isso é crime eleitoral. E ele teve que tirar. E a entrevista servia para isso, gente. Então os caras estavam se movendo para impedir a ilegalidade do seu Haddad de usar o Lula como seu cabo eleitoral. Então é o contrário. Os caras questionam o Moro, o pessoal da Lava Jato, por impedir isso, mas são eles que estão errados. Eles não têm que dar entrevista a coisa nenhuma. Eles estavam usando da sua imagem regular para eleger o Haddad, porque o candidato, gente, era o Haddad, não era o Lula. Mas você sabia muito bem que o Haddad era só o poste. Era só os representantes do Lula. Então vocês veem o nível de canalice desses caras, como eles invertem a narrativa para que o cara que está combatendo o que está errado, no caso o pessoal do PT, com essa irregularidade, eles são os mocinhos, são as vítimas, e os caras que os impedem são os vilões. É impressionante. Aqui, ó. Não é muito tempo sem operação, Moro conversa com Dallagnol após um mês sem que a força-tarefa da Lava Jato fosse às ruas. Imagina a seguinte ilustração. Você chega lá para a tua equipe, ó, você está muito tempo sem trabalhar? Aí você responde, qual o problema disso? O cara quer trabalho, o cara quer eficiência, os caras ganham dezenas de milhares de reais e ele tá questionando que tá um mês sem operação, ou seja, o cara quer trabalhar, o cara quer render, e os caras consideram isso um problema. Isso aqui é para bater palma de pé, cara. Um cara que é um servidor público que tá pedindo por trabalho, que tá pedindo por operação, ele quer mais corrupção sendo expurgada. Isso aqui é para se orgulhar, os caras dão um tiro no pé excepcional. Só vocês veem uma coisa ruim nisso. Aí agradeço se me manter informado. Sou contra, como sabe. Moro perguntando a Deltan sobre rumores de delação de Eduardo Cunha, mostrando-se contrário ao culto. Primeiro, não há nenhum nada na frase que prova que ele é contra a delação do Cunha. Não tem nenhum nome dele aí. Eu vou dizer, Walter, mas esse é porque está contextualizando. Ele pode botar o contexto que quiser. Essas mensagens não foram provadas. Ele pode botar que ele está contra o que ele quiser, contra o Lula, contra o Dallagnol, contra a Glaze, contra quem ele quiser. Não está escrito o nome da pessoa. E mesmo que tivesse, a gente não sabe nem se esse nome está ali mesmo. E mesmo, vamos supor, vamos pegar a melhor hipótese para eles. Isso aí tá certo. Realmente ele está dizendo que quer manter informado e que ele é contra a delação do Cunha. E daí? A delação, criaturas, não é uma coisa obrigatória. A delação pode ser infrutífera. Ela pode chegar lá e não ter informações. A delação ela só tem validade com provas. O Palocci está lá fazendo a delação, que está enchendo os olhos da gente, quem está vendo os crimes do PT, mas se ele não provar, não adiantou de nada. Então os caras, eles têm o direito de ter o critério de saber, ó, aquela delação vai adiantar, não vai adiantar, porque os caras podem desperdiçar tempo fazendo a delação e depois o cara não ter nada. Ele não ter nada. Ou então não ser o momento. Há uma estratégia, porque tem vezes que o cara vai fazer delação e o sujeito não tá querendo falar. Aí eles só vão ficar perdendo tempo perguntando coisas para ele. Tem que ser quando ele estiver disposto a falar, gente. Existe um jogo de xadrez importante e interessante para você ter o que precisa para apurar as evidências. Não sejam ingênuos. Isso não é ilegalidade, isso é estratégia. Mas vamos continuar. Tem alguma coisa mesmo séria do FHC? Acho questionável, pois me lembra alguém cujo apoio é importante. Mensagem do Moura Dallagnol sobre denúncias relativas ao ex-presidente Fernando Henrique. Veja bem, tem alguma coisa mesmo séria do FHC? Ele está perguntando. Ele não está dizendo que tem. Ele falou, acho questionável. Veja que tem esse ponto, tem esse símbolozinho aí do parênteses, reticências e parênteses. Significa que tem outras conversas no meio, gente. Qual é o contexto? Não estão dando contexto, estão dando contexto que querem. Então já eu podia eliminar isso aí, mas vamos supor de novo que eles estão certos. Acho questionável, pois me linda alguém cujo apoio é importante. Ele não diz quem é esse alguém. Pode ser FHC, pode ser outra pessoa. De novo, eles estão sendo estratégicos. E ele mesmo disse, tem alguma coisa séria contra o FHC? A gente não sabe.
Cara, vocês estão reclamando dele estar sendo parcial e condenado Lula sem prova? Os caras querem ter prova das coisas. O cara não pode chegar e peitar o FHC sem que eles tenham denúncia. Moro não pode escolher a quem julgar. Ele julga aqueles que são denunciados, aqueles que estão envolvidos com as coisas que estão dentro do escopo do que ele está investigando, gente. Se o FCC se não há uma denúncia do Ministério Público do FHC, Moro não pode fazer nada. Ok? E tem outro caso que o pessoal não fala. A denúncia do FHC que estava lá é uma denúncia que ela caducou, ela prescreveu. Então, prescreveu, o juiz não pode fazer, mesmo que ele queira. Então, só mais uma prova de que o cara não é forte assim, que o cara não tá usando sua autoridade para abusar e perder o que ele quer. Ele não pode, mesmo que ele quisesse. Ele tá cumprindo a lei. Então, repare como esses caras invertem. Aí, vamos lá. Aí, cara, eu não confio no Moro, não. Aí o procurador Ângelo Augusto, em conversa com os colegas, quando o Moro já era cotado para o Ministério da Justiça. O grupo temia que a ida do juiz para o governo reforçasse as críticas de parcialidade. Ah, grande bosta. Ele não confia? E daí? Quer dizer que ele tá certo? Quer dizer que o Moro é isso? Ou é só a opinião do cara? Tem caras que têm opiniões opostas a Moro, tem caras que não gostam do Moro. E daí? Percebe? Aí não tem relevância. Continuar. Excelente. In Fucks We Trust. Em Moro, em referência a imposto Deltan, quando o procurador contou sobre o encontro com o ministro do STF. Fux teria dito que a Lava Jato poderia contar com ele para o que precisar. E daí? O cara é pro F. O cara não pode ajudar a operação a fluir? Ele tem que ser contra? É isso? Ele tem que ser contra a Lava Jato? Por favor, né, UOL? Menos. Aí não sei se vocês têm algum contato com mais alguns tontos daquele movimento Brasil Livre. Nossa, foram fazer protesto na frente do condomínio. Isso só não ajuda, evidentemente. Moro pedindo ajuda do Deltan para conter o grupo MBL após o protesto frente ao apartamento do ministro do STF, Teori Zavascki. E daí? Ele achou, o quê? Que não ajuda. Só isso, ele achou. Vamos supor que ele errou. E daí? Opinião dele. Opinião dele. Ele não pode pensar que os caras estão fazendo uma tontura, que estão fazendo uma besteira. Ele não pode. E o MBL, por acaso, vocês lembram do vídeo, da live do MBL que eles fizeram lá com a gente? Acho que eles são tontos sim, algum deles mesmo. Eu geralmente dou razão ao Sérgio Moro. Mas mesmo que ele não tivesse razão, é uma bobagem. Veja, é picuinha, pelo em ovo idiota que o UOL está botando como se fosse questionável. Aí, cara, eu conversei 45 minutos com o Faquinha. Ah, o Faquinha é nosso. Daí? Os caras têm que convencer, os caras têm que chegar e mostrar argumentos para os caras estarem do seu lado, para os caras estarem ajudando, para os caras estarem cumprindo com o que é necessário para que quem é culpado seja culpabilizado, gente. Vocês veem que o STF ele fica dando obstáculo, colocando, modificando lei irregularmente, querendo soltar o Lula. O próprio Gilmar Mendes falou que tem prova ilegal, ele ia confiar, ele queria dizer, ele falou explicitamente, nós tem um jeito de a gente usar a prova ilegal. Ele disse isso. Então, o apoio é importante, gente. Não sejam ingênuos. Enfim. Diz que vocês na entrevista, nas coletivas, precisam usar uma linguagem mais simples, para todo mundo entender. Para o povão, diz que transmite o recado, conselho de quem está há 28 anos na TV. Moro relatando a Deltan enquanto com Faustão, no qual o apresentador aconselhou os procuradores da Força Tarefa a falar de modo mais simples. E qual é o problema? Os caras usam juridiquês. Quem do povo entende isso? Nada demais, gente. Ele falar claro, qual é o problema disso? Aí se puder me mandar no e-mail, eu agradeço. O tic e teco da informática aqui não são muito espertos. Por pedir instruções a Deltan para usar o Telegram no computador. De novo, e Kiko, qual é o problema disso? Então, perceberam? Todos os tais vazamentos que o coloca como destaque são umas merdinhas. Ou eles não são nada demais, ou eles são picuinhas ridículas apenas da esfera pessoal do Moro, que não influenciam, não dão parcialidade nenhuma. E daí que Moro foi parabenizado por entrar no Telegram. E daí que ele não soube mexer em alguns momentos. E daí, cara, e daí que ele não gostou, o fulano não gostou dele. Percebe como esses caras falam um monte de besteira, como se fossem coisas importantes? Hip jornalismo. Uau, você é uma merda. Você tá na aula da decepção. Hall of Shame. A aula da vergonha nacional. Vocês são patéticos. Vocês não merecem nada levado a sério. Só pra rir de vocês. Vou pegar mais artigo de vocês só pra rir da sua cara. Desse estagiário, jornalista, quem quer que tenha falado. Deixa eu ver o nome do carinha aqui. Estela. Ah, é uma mulher. Poxa, até vocês estão entrando nessa também. Mas veja bem, eu falei carinha. Eu pensei que era um cara falando besteira. Mas não, é uma mulher também, né? Você vê que estão tão iguais que os dois esquerdistas, tanto pra mulher pode falar um monte de besteira, né? Mas é isso, gente. É isso aí, vocês estão vendo aí mais uma fake news desgraçada. Moro não tá
parcial coisa nenhuma, isso é uma banda de balela, esse povo não sabe o que tá falando. Curta, compartilha, inscreve no canal se gostaram. E vamos nessa, que a verdade é uma só. Valeu!